Rádio Rio de Janeiro passa a apresentar o programa Estudo das Obras de André Luiz. Vamos refletir sobre o livro Os Mensageiros. Produção e apresentação, Marcos Antônio e Tereza Cristina. Amigos ouvintes da emissora da Fraternidade, Rádio Rio de Janeiro, novamente aqui estamos com a permissão de Jesus para darmos continuidade ao estudo da obra Os Mensageiros, obra que foi ditada pelo Espírito André Luiz e que foi psicografada pelas mãos abençoadas de Francisco Cândido Xavier. Olá, caros ouvintes da Rádio Rio de Janeiro. Então vamos começar o estudo. Estamos no capítulo 12, A Palavra de Monteiro. No último programa, nós vimos o doutrinador Monteiro continuando o seu relato sobre o seu fracasso enquanto doutrinador e, vamos dizer assim, enquanto ser humano, né? Que acima de tudo era. Nós comentamos que ele falou sobre o abuso que ele fez das sublimes faculdades do verbo. Nós lembramos do livro Entre a Terra e o Céu, onde existe um espírito chamado Irmã Clara, e a Irmã Clara, em nosso lar, ela tem um trabalho, um curso sobre a voz, para que a gente aprenda a modular as nossas emoções através da palavra, né? Do tom de voz que a gente utiliza. Nós vimos que, e ela já dizia isso, né? Que é uma agressão como uma outra agressão física, só não vai machucar o corpo, vai machucar a alma. Ela diz que é um choque quando a gente quando a gente grita, a gente está deferindo um golpe para com a pessoa que está nos ouvindo. E ele, infelizmente, né, o nosso amigo Monteiro, ele diz que ele abusou do verbo. Nós também vimos que quando ele desencarnou, ele foi recebido por entidades, ele mesmo diz, né? Entidades perigosas e revoltadas aguardaram-me a saída do plano físico. A gente não comentou muito sobre isso e vamos começar, né, agora, a partir desse ponto, do parágrafo 14. Entidades perigosas e revoltadas aguardavam-me a saída do plano físico. Então, eles provavelmente sabiam, né, esses que iam perseguir ele no mundo espiritual, sabiam que ele já estava desencarnado, porque se a gente, né, como a pergunta do livro dos Espíritos 459, né, nos relata, os espíritos nos dizem que são os espíritos que normalmente nos acompanham e nos dirigem, os bons, mas os maus também. Então, o André Luiz, eu não sei em qual dos livros, não me lembro agora, que o Fernando, eu acho que é Missionário da Luz, quando ele vai ajudar um senhor que está para desencarnar e tem os espíritos na janela. Como é que é? Fernando vem ou não vem? Já tá, todo mundo já estava esperando. Obreiros da Vida Eterna. Eu não lembro bem se é no Missionários, é a história do Fernando. Eu só lembro disso. Como é que é? Fernando vem ou não vem? Eles estão ali para ajudar, mas já tem espírito esperando por ele, porque conviveu com ele durante a encarnação, não é porque morreu que vai romper o convívio, não é? Nem se rompe o convívio dos bons, nem se rompe o convívio com os maus. A vida continua, né, no mundo espiritual. Então, alguns talvez já estivessem esperando o nosso companheiro Monteiro, né, para conversar com ele depois da desencarnação. E aí ele diz: sentia, porém, comigo singular fenômeno. Meu raciocínio pedia socorro divino, mas meu sentimento agarrava-se a objetos inferiores. E aí foi quando a gente comentou que
A gente não é o que pensa, é o que sente. Porque ele queria o céu, mas ele estava ainda profundamente ligado às coisas inferiores. O exemplo que a gente tem sempre visto quando a gente fala que, porque muito se é dito que a gente é o que a gente pensa. O raciocínio é contínuo, a gente pensa e tal. Mas a gente pensa muitas vezes que é alguma coisa que a realidade ainda não é. É nesse sentido que a gente fala. Aí é ilusão. Aí é ilusão, porque o nome é ilusão. No Evangelho de Jesus, a gente tem um grande exemplo que tem disso, é de Pedro, quando disse que ia morrer pelo Cristo. Quando Jesus pergunta, o que dizem quem sou filho do homem, tu diz que é. Um dizem que tu é Elias que voltou e tal, e vai por aí fora. E aí Pedro fala que ele é o Senhor, é o Salvador e tal. E logo depois ele fala que Jesus relata o que vai sofrer e Pedro diz que eu vou morrer. Não, isso não vai acontecer não, porque eu vou morrer pelo Senhor. E aí Jesus repreende e fala assim, é verdade, eu te digo, você antes que o galo cante na madrugada, você vai me negar 3 vezes. E ele fala, não, porque isso, ficou magoado. Porque Jesus nos conhece, ele conhece uma a uma as suas ovelhas, e os lobos também. Então ele conhece um a um, e Pedro negou Jesus. Pedro negou, porque era mau, ele era frágil, tanto que Jesus fala para ele depois de ressurgir, depois de conviver novamente, depois da crucificação, ele ressurge, né? E conversa com os discípulos, dialoga e fala que para Pedro, isso está no livro Boa Nova, muito bem relatado, para Pedro que a humanidade é muito mais frágil do que mar. Então a fragilidade ainda é muito grande nossa, né? Nesse sentido. A gente pensa que é uma coisa que não é. Né? Jesus sabia que o sentimento naquela época, em Pedro, era maior o sentimento do medo do que da coragem, da fraqueza do que da coragem. Como é que ele consegue ver nas atitudes de Saulo? Ele conseguiu ver nas atitudes de Saulo um futuro apóstolo dos gentios, o grande divulgador do evangelho, o grande espírito que foi Paulo, o seu trabalho. Está lá no livro Paulo Estevão, a história maravilhosa. Sem esse homem a gente não teria evangelho no Ocidente, a sua bravura, a sua coragem. Jesus sabia do seu potencial naquela encarnação. O sentimento de lealdade que ele tinha. Que ia florescer nele, naquela encarnação. Ele sabia disso. Então, é o que o Monteiro está relatando aqui, que o raciocínio dele pediu socorro, mas o sentimento não. Livro Obreiros da Vida Eterna, quando se jogam faixas luminosas para recolher espíritos que estão nas trevas, sofrendo, a irmã Zenóbia chefia a caravana, as faixas só vão contactar e recolher, sustentar a pessoa sair dali daquelas trevas, das regiões daqueles abismos infernais, as pessoas que realmente estão arrependidas do seu erro. Sentimento de arrependimento. Não palavra. É uma coisa mecânica, é uma coisa natural da lei. Sintoniza. Divaldo Pereira Franco relata isso em algumas palestras mais antigas, em que ele, em desdobramento pelo corpo, saía em algumas caravanas dessa. E ele via a mentora jogar redes, no caso do Divaldo eram redes luminosas, que as pessoas nas trevas, nos abismos, se agarravam às redes. Muitas não vinham com a rede, porque o sentimento ainda não estava de arrependimento. Não é que a pessoa virou santo, porque isso vai demorar, não é assim. Não é o arrependimento. Quem tirou o André Luiz do umbral? Ele. O esforço dele em reconhecer que tinha um Deus. Está lá resultado do livro Nosso Lar. O Clarencio estava lá do lado dele o tempo todo. Ele que não sintonizava. Então é isso que o Monteiro está relatando aqui. Minha cabeça dirigia-se ao céu em súplica, mas o coração colava-se à terra. Nesse estado triste, vi-me rodeado de seres malévolos que me repetiam longas frases de nossas sessões. Então, o que a gente vê aqui, né? Que alguns espíritos já estavam acompanhando ele desde a encarnação, frequentavam a reunião mediúnica. Então, o que a gente depreende daqui? Que quando a gente desencarnar, a gente vai encontrar aqueles que pensam como nós, que agem como nós, porque a gente já se ligou a eles na encarnação, não é? Então, por que Deus permite isso? Para a gente enxergar no outro o que tem dentro da gente.
Aí, agora, com certeza, o Monteiro começou a perceber como é que ele tratava as pessoas, porque ele vai dizer assim: com atitude irônica, recomendavam-me serenidade, paciência e perdão às faltas alheias. Ironicamente, porque era isso que ele falava na reunião mediúnica, só que ele não sentia isso. Ele só falava, ele só repetia o que ele leu no Evangelho, sem nenhum sentimento de benevolência para com os sofredores. Então agora ele está sentindo na pele o que ele fez os outros passarem. Por isso Deus permite. Imagine Chico Xavier. Quem é que vai recebê-lo no mundo espiritual, né? Todos os encarnados e desencarnados que ele ajudou, com certeza vão recebê-lo, não é? Esse aí vai ser o oposto do nosso Monteiro, não é? Então, todos nós, o Monteiro, Chico Xavier, Dr. Bezerra, todos nós, ao desencarnarmos, reencontraremos nós mesmos na pessoa de quem está nos recebendo. É o André Luiz, né? Pessoal, suicida. O fato que a gente relata agora foi dito por Divaldo Pereira Franco também. Do Dr. Bezerra de Menezes, quando na sua desencarnação, ele foi recebido, claro, com certeza, muito bem recebido, e ele, no seu ligeiro repouso para refazimento, ele ouve muitas vozes ali cantando, em homenagem a ele. E ele pergunta quem é. E parece que é Celina que fala. É a multidão de espíritos agradecidos a você. Né? Agradecido pelo que você fez. Não só por quem ele ajudou diretamente, mas porque indiretamente ele ajudou. Como assim? Se eu ajudo alguém, esse alguém todo mundo tem as companhias espirituais. Automaticamente, o espírito que orienta ou que está junto daquela pessoa que eu ajudo, vai ficar agradecido a mim. Como é que é o ditado, Teresa? Eu sempre esqueço que é a boca do meu filho. Beija a minha adoça. Não é assim? É exatamente isso. E aí o Dr. Bezerra vê aquela multidão, né? Aquele apelo, agradecendo a ele e tal. Tudo o que ele fez. Então ele sente isso, o oposto aqui do nosso Monteiro. Olha o que esses espíritos perguntavam para ele. Perguntavam-me igualmente, por que me não desgarrava do mundo, estando já desencarnado? Porque era isso que ele falava, meu filho, você já morreu? Para que está perturbando os outros? Era o jeito que ele falava. Então agora estão falando isso para ele. Mas então perguntavam-me, por que me não desgarrava do mundo, estando já desencarnado? Vociferei, roguei, gritei, mas tive de suportar esse tormento por muito tempo. Porque ele gritava com pensamento, ele não estava arrependido, infelizmente. Ele queria continuar o duelo verbal, não era isso que ele gostava? Então, nisso ele continuou por muito tempo. Por isso que eu falei que eu achava que o hospício lá não é hospício, desculpa. Sanatório. O nome é Sanatório Esperança, né? Sanatório Esperança. Por isso que eu brinquei que eu achava que não estava construído na época que o nosso irmão desencarnou, né? O nosso irmão Monteiro. Foi entre a década de 30 e 40. E que Deus nos ajude para que a gente, quando desencarnar, né, tenha algumas pessoas boas para nos receber. Vamos ter também os atrapalhados como nós. Agora tem uma diferença que a gente pode fazer do Monteiro para o irmão Jacó. Né? Porque a gente até anotou aqui, porque algum ouvinte pode estar, por que o irmão Jacó não teve essa situação? Porque ele também agia parecido com isso nas reuniões mediúnicas, né? A diferença é no comportamento do homem, no seu dia a dia. O Monteiro, ele já relatou anteriormente o que ele fazia depois das reuniões, né? Até a gente frisou aqui na questão de roubar os outros, prejudicar, né? Então, chegou a esse extremo. O irmão Jacó, não. Ele ajudou muita gente. Relatando, está lá no livro Voltei, a história. E quem quiser pegar a história dele na internet, tem também Frederico Finger, né, o imigrante. Sim. Chega no Brasil e honestamente, duro, uma mão na frente e outra atrás, e honestamente consegue um império. Ele foi responsável por dar muitas receitas para as pessoas que não tinham condição de comprar receita. Na gripe espanhola, ele botou dezenas de pessoas dentro da sua casa para cuidar.
desafiando a ignorância da época. A gente teve a AIDS há pouco tempo e o Covid. A gente viu a discriminação que foi, né? A confusão. E naquela época, início do século XX, ele faz isso, tinha que ter muita coragem. E tinha. Então ele tinha esse espírito, ele ajudava a todos. E tinha essa coisa, não tinha tempo ruim para ele. Mas ele tinha essa característica do mandar, do jeito de falar, que é aquele curso da voz que a gente relatou no programa passado. Acho que foi passado. Está no livro Entre a Terra e o Céu, que a irmã Clara faz esse curso de voz, de tonalidade, de sentimento, praticando, né, tentando praticar o que Jesus nos ensinou. A boca só fala do que está cheio o coração. E o Monteiro não. O Monteiro, além disso aí, o comportamento dele como pessoa, aí é totalmente diferente do irmão Jacó. Mas o irmão Jacó, mesmo assim, ele teve que passar por essa provação, depois de desencarnado, que é reatar o contato com aqueles espíritos que ele falava na reunião. E ele está lá no livro relatado. Eu venho aqui, aí já diferente, com a tonalidade de voz diferente. Não, meus irmãos, orientado por um amigo, né, o irmão Jacó. Não, meus irmãos, ele vai num bar lá, que está os espíritos influenciando os outros para beber também. E aí ele fala com um desses espíritos equivocados. Meu irmão, eu vim aqui aconselhar vocês e tal, a irem para a luz, mais ou menos assim. Aí o espírito falou, mas cadê a sua luz? Você não achou nem para você? Se você não achou para você, vai querer a luz para a gente? Então, mas ele, em vez de se revoltar, ele aceita. Ele aceita o argumento, é isso que é importante. Ele aceita e a partir dali ele começa a se consertar. Esse é o problema. Porque quando a pessoa fala para a gente, tirando esse exemplo para a nossa vida, no dia a dia, o que a gente está errado, os espíritos falam isso, os melhores conselheiros são os nossos inimigos, porque eles vão falar o certo para nós. O que a gente ainda é? É que a gente se magoa, porque a gente é orgulhoso. Não é? Aí ele continua, vamos ao parágrafo 15. Quando os sentimentos de apego à esfera física se atenuaram, diminuíram, a comiseração de alguns bons amigos me trouxe até aqui. Então, o que ele está ensinando para a gente? Que quanto mais a gente for apegado ao que deixamos aqui na Terra, mais difícil fica a nossa, né, a ajuda que vem sempre, a ajuda para nos tirar da situação de perturbação. A mesma coisa com o André Luiz. Quando o André Luiz resolveu realmente fazer uma oração sentida, não só de lábios, a Deus, quando ele resolveu esquecer que ele era o doutor, né? Que ele era o famoso doutor aqui na Terra, resolveu esquecer um pouco da família, que era a dele, a família dele, ele conseguiu ver o Clarencio que já estava ali há muito tempo. O nosso amigo Monteiro está dizendo a mesma coisa. A hora que ele começou a se desligar do comportamento dele equivocado, do que aconteceu na Terra, o que parece, a gente viu que ele era um atacadista. Ninguém é atacadista pobre, né? A pessoa, para ser atacadista de alguma mercadoria, tem que ter dinheiro. Não é varejista. Então, quando ele entrou nesse processo de desapego, ele conseguiu a ajuda, como ele diz até aqui, de alguns bons amigos que levaram ele até nosso lar. Mas lembrando que ele ficou muito tempo nas regiões umbralinas, né? Sendo assediado por aqueles espíritos que ele, ironicamente, atacava, não é? Não tinha misericórdia. Eu agora, né, a partir desse estudo, né, e já há algum tempo, né, quando eu converso com algum espírito sofredor ou algum espírito mais desequilibrado, né, no momento, né, de muito nervosismo, o que eu oriento é o que eu quero para mim. Eu falei, meu irmão, vamos nos esforçar. A gente tem um roteiro, a gente não vai conseguir de uma hora para outra, mas você foi trazido aqui para conseguir conhecer a mensagem, como eu também estou aqui me esforçando para tentar cumprir o que Jesus nos pediu. Porque eu não faço, como é que eu vou exigir que o outro faça? A única coisa que eu posso pedir para ele é o que eu tento fazer. É o esforço, que eu nem sei se é o verdadeiro, né? Pode ser que quando eu chegue no mundo espiritual, falem para mim, você não se esforçou nada, você só repetiu o que já tinha feito.
Claro, corro esse risco, mas eu peço para ele que ele procure se esforçar para o bem dele, que é o que Jesus quer, o nosso bem. Mas exigir, né, a gente tem que começar a entender isso. A gente só pode exigir se a gente fizer. Mas quando a gente já adquire uma virtude, aí mesmo que a gente vai não vai exigir nada, não vai exigir, outros. Vai ter compaixão, né? Eu às vezes fico lembrando de como Chico Xavier falava das pessoas que estavam equivocadas, né? E quando ele não falava prostituta, ele não falava essa palavra prostituta, prostituto, porque também tem, né? Prostituto. Ele usava, são os nossos irmãos ou as nossas irmãs que estão usando a energia sexual de modo equivocado. Porque a palavra, né? Hoje a gente estudou sobre isso, foi hoje? Não, foi no programa passado. A gente estudou a importância, o peso que as palavras têm. Então, ele tinha muito cuidado, né? No que ele ia falar, como ele ia falar, com medo, né, de atingir o coração das pessoas, né? Nesse você ainda não leu? Imagine. Vou terminar. O irmão. Só termina pra gente comentar. E imagine o irmão que o meu espírito infeliz ainda estava revoltado. Sentia-me descontente. Então é interessante a gente observar aqui que os espíritos aproveitam o momento de lucidez que a gente tem para tentar nos tirar daquela situação. Quer dizer, quem nos tira da situação do fundo do poço, vamos dizer assim, somos nós. Mas desaproveita, porque ele fala aqui, quando os sentimentos de apego à esfera física se atenuaram, não terminou. Atenuar não é terminar, continua. Aí os espíritos trouxeram ele, tiraram ele lá do umbral dele. E aí ele continuava revoltado. O André Luiz, quando sai do seu umbral e vai recolhido lá pelo Clarencio, ele não se revolta, mas o que ele quer, o comportamento do André Luiz é diferente. Ele indaga, ele se espanta porque chamaram ele de suicida. Ele não é, ele achava que não era, né? Então ele vai, mas ele vai entendendo. Mas quando ele chega lá no Clarencio, lá no gabinete lá do Clarencio, ele quer a medicina de volta, ele quer ser o médico de volta que ele era. E não pode. E ao mesmo tempo que não pode, ele faz o quê? A grande lição do André Luiz para nós: obediência, ele obedece. Como dizia a Clarinha quando era pequena, ele é bidoente. Ele é bidoente, então ele obedece. Aí é a diferença. Então, o irmão, o livro, por exemplo, Libertação. Bem isso aqui. Gregório. A Matilde está há séculos, 3, 4 séculos, esperando o Gregório se manifestar do sentimento dele mudar para poder enviar um mensageiro lá. Aí ela diz para o Gúbio, que é o personagem lá do livro: há 50 anos eu noto nele um um certo enfado em fazer as coisas. Quer dizer, o mal que o Gregório estava fazendo já não lhe dava tanto prazer mais. Bastou isso, há 50, gente, a misericórdia divina, é quase a encarnação de muita gente. Há 50 anos ela nota esse enfado, aí ela vai enviar o mensageiro. Por que ela não enviou antes, no início dos 50 anos? Porque não era a hora. Não é. E há séculos que ele está naquilo, e ela não deixou de amá-lo. Ama do mesmo jeito. E aí ela envia para ele. Mas o Gregório vai, no final do livro ele chora e tal, ele vai encarnar e tal. Ele não virou santo, ele não mudou, não é assim. É aquilo que está no livro dos Espíritos, né? Por que a gente encarna, né? Para alcançar a perfeição. Os Espíritos responderam a Kardec na pergunta 132 e na 166 também. Ele talvez estivesse esperando, né? Mas eu era espírita, eu trabalhava na reunião mediúnica. Por que eu tô aqui? Porque ele, coitado, ainda não tinha conseguido. Livro, só para terminar, no livro Obreiros da Vida Eterna, tem uma Obreiros da Vida Eterna, também de André Luiz, tem um personagem lá que está lá nas trevas e as faixas luminosas da irmã Zenóbia, da sua equipe, não conseguem pegá-la. Ela diz: eu conheci o Dr. Bezerra de Menezes. O livro é da década de 40, por aí. O Dr. Bezerra desencarnou em 1900, há quanto tempo ela está lá? Eu conheci o Dr. Bezerra de Menezes na Terra, e aí? Né? Então é aquilo. Deus tem a misericórdia de nós. Né? Então terminamos o nosso estudo de hoje, lembrando que continuamos a estudar o capítulo 12 do livro Os Mensageiros. Muita paz de Jesus a todos. Um grande abraço fraternal
para todos os ouvintes. Muito obrigado a todos pela atenção, pelo carinho. Fique com Deus. Você ouviu pela Rádio Rio de Janeiro o programa Estudo das Obras de André Luiz, com o livro Os Mensageiros. Produção e apresentação Marcos Antônio e Tereza Cristina.